Cá estamos novamente, dando continuidade aos nossos estudos sobre produção de texto dissertativo argumentativo. E hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito de mais uma possibilidade de organizar o seu texto. E qual é essa possibilidade? Qual é o esquema número 6? Bem, o esquema número 6 faz uma análise do ponto de vista geográfico. Então, nós podemos analisar um determinado tema observando o que acontece em uma área geográfica e em outra área geográfica. Então, o texto é organizado com uma introdução, um parágrafo para a área geográfica número 1, outro parágrafo para a área geográfica número 2. Então, há temas, que eles são propícios para essas situações. Eu quero falar de desenvolvimento, de cultura, e aí eu quero comparar o que acontece em um país, em outro país, em uma cidade, em outra cidade, em um estado, em outro estado. Então, esse esquema vai fazer uma análise do ponto de vista geográfico. Bons estudos para vocês e boa aula, aproveitem, Sejam bem-vindos e vamos tentar fazer uma boa aula hoje. Obrigada. O esquema número 6 vai trabalhar com uma possibilidade mais geográfica. Então, essa construção de texto, esse projeto de texto, ele trabalha com área geográfica número 1, área geográfica número 2. Então, primeiro parágrafo, o estabelecimento do tema, vai contextualizar, dizer o que está acontecendo, tá? Então, primeiro parágrafo. No segundo parágrafo, você vai analisar o tema relacionado à área geográfica número 1. Então se você está tratando de um determinado tema, você está comparando dois países, duas cidades, duas regiões. Então a gente faz essa análise observando a área geográfica. Então, imagina, eu escolhi uma determinada cidade. Essa cidade vai ser a minha área geográfica 1. No terceiro parágrafo, eu vou analisar a mesma situação na área geográfica número 2. E aí vem o quarto parágrafo, Nesse quarto parágrafo, é um pouquinho diferente daquilo que nós estávamos trabalhando anteriormente. Nós vamos continuar tendo a expressão inicial, mas agora nós vamos fazer uma retomada do tema, procedendo a uma análise comparativa referente à localização espacial. Então, no segundo parágrafo eu falo exclusivamente de uma região, no terceiro parágrafo eu falo exclusivamente da outra região e deixo a análise comparativa para a conclusão. Bem, imagina que o tema seja os contrastes regionais do Brasil. Bem, eu vou falar sobre os contrastes regionais do Brasil e vou fazer a comparação entre duas regiões do nosso país. Aqui houve a opção área geográfica número 1, Nordeste. Área geográfica número 2, Sudeste. Então eu vou traçar um comparativo. Então eu vou usar o primeiro parágrafo para contextualizar, o segundo parágrafo já é desenvolvimento, então eu vou falar exclusivamente da região Nordeste. Depois, no terceiro parágrafo, eu vou falar exclusivamente da região Sudeste. E aí, na conclusão, eu faço a comparação entre as duas regiões. Vamos verificar como é que fica isso no texto? Os contrastes regionais do Brasil. O Brasil é um dos maiores países do mundo em extensão territorial, com aproximadamente 8.547.403 quilômetros quadrados. Somente 4 países são maiores que o Brasil: Rússia, Canadá, China e Estados Unidos. Alguns estados brasileiros possuem um tamanho equivalente ao de vários países europeus reunidos. Essa é uma das razões que contribui para explicar o grande contraste que existe entre algumas das regiões geográficas do nosso país. Pronto, apresentou, citou dados, fatos, e aí vem com a questão do contraste. Próximo parágrafo vai abordar região Nordeste.
A região Nordeste caracteriza-se por grandes extensões de terras áridas, sofrendo longos períodos de seca, seguidos às vezes por inundações que assolam muitos pontos da região. As condições climáticas são associadas à atividade econômica, predominantemente agrícola, criam certa instabilidade. De lá saem frequentemente correntes migratórias em busca de melhores condições de trabalho e de vida. Pronto, falou a respeito do Nordeste. Falou do aspecto geográfico, falou das condições climáticas, a atividade econômica, né? Então, abordou vários aspectos, mas todos em relação à região Nordeste. No próximo parágrafo, vai fazer uma análise em relação à região Sudeste. E aí, já que nós estamos falando de contrastes, a expressão inicial, o elemento coesivo, é por outro lado. Por outro lado, a região Sudeste abriga os maiores polos industriais do nosso país, sem precisar enfrentar as adversidades criadas pelas condições naturais que nela ocorrem com menos frequência e intensidade. Seus habitantes, que têm acesso a um melhor padrão de vida e de educação, constroem diariamente o progresso através de sua força de trabalho. Pronto, falou só sobre a região Sudeste. Agora vamos para a conclusão? Na conclusão nós vamos ter a expressão inicial pela observação dos aspectos analisados, voltar com a questão do que está sendo analisado, que é o contraste. Entendemos que existe um nítido contraste entre as regiões Nordeste e Sudeste. Reafirmou aquilo que foi dito lá no início. Este contraste manifesta-se em vários níveis. As condições climáticas, o padrão de vida desfrutado pelas populações e as características socioeconômicas colocam essas duas regiões em planos opostos. Entretanto, o sentimento de unidade nacional, o desejo de transformar esta realidade poderá, em futuro próximo, desencadear soluções para levar o desenvolvimento às áreas menos favorecidas. Lembrando que, para o Enem, nós precisamos ter uma proposta de intervenção. Então, essa conclusão para o Enem não é uma conclusão totalmente adequada. Por quê? Porque ela não tem a proposta de intervenção. Bem, esse plano de texto pode ser trabalhado dessa maneira, num parágrafo, um estado, uma região, uma cidade, no outro, a outra região. Mas também há outra maneira de estabelecer as relações. E como é que seria? Bem, introdução, como nós já trabalhamos. Aí, o segundo parágrafo, análise comparativa entre a região 1 e a região 2, já abordando um determinado aspecto. Então eu vou falar sobre o clima. Eu vou falar sobre o clima na região 1 e na região 2, tudo no mesmo parágrafo. No próximo parágrafo eu vou eleger um outro aspecto, né, relacionado ao tema e vou fazer uma análise comparativa entre a região 1 e a região 2. Então isso é uma variação do esquema 6. Né? A gente pode falar tudo de uma região num parágrafo, tudo da outra região no outro parágrafo. Ou a gente pode escolher aspectos e aí já traçar esse comparativo no desenvolvimento do texto. Bem, e aí quem vai escolher a melhor hipótese é você, né, considerando aí o seu repertório, o seu conhecimento sobre o assunto. Bem, concluímos, né, mais essa possibilidade e agora nós vamos falar um pouquinho dos elementos coesivos para a conclusão, tá? Vocês viram lá uma conclusão, né, nesses vários textos que nós trabalhamos, expressões iniciais para a conclusão. E aí aqui do lado tem algumas, em vista dos fatos apresentados, vírgula, em virtude do que foi mencionado, vírgula, dessa forma, vírgula, portanto, medidas são necessárias para resolver o impasse. Vejam que esse aqui já traz uma ideia de proposta. De acordo com os argumentos apresentados, vírgula. Né? Então, considerando esses elementos coesivos, para a conclusão, eu vou deixar um exercício. Né? Então, tá aqui, ó. Redija um texto dissertativo argumentativo a respeito de um dos temas abaixo, observando as características do esquema 6. Variação 1 ou variação 2. Você escolhe qual
né, a melhor estratégia para você. Então, tema A crise econômica e o mercado de trabalho. Então, você pode escolher, vou falar da crise econômica e o mercado de trabalho no Brasil e nos Estados Unidos. No Brasil e na China. Então, né, você vai falar sobre a crise econômica. Ou posso ainda, dentro do nosso país mesmo, falar sobre a crise econômica em determinado local, em determinada região, comparando com outra região. No tema B, vai falar sobre a maconha, experiências de proibição e de legalização. Então, você também pode escolher aí, pesquisar um pouco, verificar onde é que o consumo de maconha foi legalizado. E aí fazer um comparativo, né? Onde foi legalizado, onde é proibido e traçar esse comparativo. Consumo de álcool entre adolescentes. Então, se pode também abordar utilizando esse esquema número 6. Bem, gente, então está aí, essa é a proposta para concluir a nossa aula. Na próxima aula, nós não vamos mais trabalhar com os esquemas, nós já trabalhamos bastante, né, essas possibilidades de construção de texto, de esquemas, de projetos de texto para o seu desenvolvimento. Agora, na próxima aula, nós vamos falar mais especificamente sobre elementos coesivos, né? Como é que eu posso relacionar uma parte do texto com a outra parte? Então, até breve, né? Façam as atividades e a gente se encontra na próxima aula. Muito obrigada.